Olá, amigo internauta, estou novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto. E olha só que surpresa muito bacana que eu trouxe para vocês aqui. Eu estou falando de uma pessoa aqui que, na verdade, ela foi a minha grande mestra de português aqui nos anos 70, também nos anos 80. Eu estou falando com a professora de português, a minha querida Maria Helena Muniz de Carvalho. Seja bem-vinda, professora. Prazer em revê-la, viu? Obrigada, Fred. Muito obrigada. Prazer é o meu. Obrigado. E a gente, então, aqui hoje veio fazer uma abordagem interessante, passando pelas nuances dos anos 70, 80, 90, falando sobre comportamento, sociedade, sobre relacionamento, e até chegando até nesse momento atual aqui, das mudanças para o mundo líquido, né, que é o tema do programa aqui, falando sobre esse momento onde nada ele veio para ficar, né? Nada veio para ficar, tudo é muito permeável, tudo é muito ligeiro, muito imediatista. Bom, para a gente começar nosso bate-papo, professor, eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita, saiu até na matéria de uma TV aí, no dia de ontem, falando sobre os bilionários, né? Que o primeiro bilionário foi o Rockefeller, que investiu no petróleo, foi o primeiro bilionário em 1920. Depois de lá para cá, depois de 100 anos, cresceram mais de 2 mil bilionários no planeta. Então, só para a gente lapidar o que foram esses momentos de 100 anos de trás para frente, né? Lá de trás para agora, a gente teve aqui, uma população mundial que subiu 5 vezes, de 1920 para cá, a riqueza mundial subiu 35 vezes, a renda per capita passou 7 vezes à frente lá de 1920, a alfabetização passou de 25% para 85%, em 1920 a gente tinha 80% da população que era de extrema pobreza, e agora em 2020 a gente tem 10% atualmente com isso. Em 1920 a gente teve uma criança em cada 3 que morria antes de completar os 5 anos de idade. Em 2020 a gente tem uma criança entre 25 que faz isso. Ninguém era vacinado na época, e hoje 86% da população mundial é vacinada. A gente também tem o tempo perdido para se ter dinheiro para comprar sua cesta básica, tirando 1/4 do tempo que era se praticado na época. Então hoje tudo se acelerou muito, inclusive para se ganhar esse dinheiro. E aumentaram também os milionários porque aumentou a riqueza do planeta. Esse foi o motivo dessa pequena matéria feita na TV, falando sobre os bilionários, né, que cresceram no planeta em 100 anos, passando de 2 mil. Então, eu acho que é legal a senhora agora dar a sua introdução a respeito dessa ideia, porque que a gente vem falando desse crescimento. Na verdade, aparentemente, né, a gente realmente evoluiu em muitos aspectos aí positivamente. Até a gente fala sobre a tecnologia, que a gente não imaginava nos anos 70, anos 80, a gente ter o que a gente tem hoje, né? Que tem hoje, A gente passou por muitos aspectos onde anos 70, anos 80, o praticado para fazer uma prova era passar a prova no mimeógrafo. Olha só como mudou as coisas até hoje. Então, é isso aí. Então, o que a senhora pode dizer a respeito, pode considerar nessa evolução que a senhora participou ativamente em toda ela? Bom, Fred, realmente existiu, desde o meu nascimento até agora, foram muitas as mudanças, enormes as mudanças. Algumas foram muito interessantes, algumas ótimas, outras deixaram a desejar, mas eu acho que ainda, se compararmos, eu acho que hoje o mundo é melhor. É melhor sob alguns aspectos. Tanto é que muitas pessoas que são saudosistas, que são do meu grupo de amizades, às vezes dizem, no meu tempo, que bom, no meu tempo. Eu não acho, não. Eu acho que hoje a gente tem uma evolução, as pessoas, muitos dos jovens estão assim mais abertos para o entendimento de muita coisa, né? Então, eu passei por muitas fases. Ainda quando você me convidou, eu estava conversando com meu marido e lembrando que, quando ele era jovem, ele teve uma experiência no Correio e ele foi telegrafista no Correio. Então, mandava as mensagens pelo telégrafo. Então, ele aprendeu o código Morse. Agora, você imagine uma pessoa que aprendeu o código Morse e que passava essas informações através da telegrafia, hoje está usando o celular e o WhatsApp, não é? O Facebook, o
laptop, etc. Então, para nós, dessa geração, eu sou de 39, é muito complicado, às vezes, estar seguindo todas essas evoluções. Agora, é interessante que você viu a matéria numa das emissoras, e eu vi uma entrevista ontem na Roda Viva com a Luísa Helena Trajano, que é da Magazine Luiza, né? Sim, e ela dizia exatamente isso, ela dizia assim, eu não quero ser classificada como a mulher, como a primeira mulher, a mais rica do Brasil, né? Porque ela diz que isso é efêmero. Então, dentro desse mundo líquido, Fred, isso é efêmero. Pode ser que alguém que esteja hoje no topo como bilionário e que esteja fazendo sucesso nos seus negócios, amanhã ele não esteja mais aí, não é? Já esteve em decadência, não é? Já decaiu, ou por algum problema de saúde, ou por incapacidade, ou porque não soube gerir, né, os seus negócios. Agora, eu acho assim, nós tivemos Rockefeller, nós tivemos o Matarazzo. Na minha época, a gente brincava e falava assim, nossa, legal ser o Matarazzo, olha a casa do Matarazzo. No fim, nós vimos na Avenida Paulista a casa, a famosa Casa do Matarazzo, sendo demolida, e no lugar, o que surgiu? O que existe hoje, né? Os shoppings. Shopping Center, Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Né? O Hospital Matarazzo. Uma coisa maravilhosa, né? Eu estive lá antes da demolição e vi a parte de enfermaria, aquela parte que eles recebiam as pessoas. É uma pena, né, demolir essas coisas assim, mas o mundo evolui. Então, não dá para você pensar hoje a Avenida Paulista como era no meu tempo, com aqueles casarões, né, o Matarazzo, Rockefeller, todas essas pessoas. Então, isso do dinheiro, o dinheiro é efêmero. Você tem hoje, amanhã você não tem. O que é mais importante de deter é o conhecimento. Acho que em primeiro lugar, assim, vamos fazer uma lista. Em primeiro lugar na estatística, quem seria, não é? Quem obtém, quem segue o conhecimento, que tem a cultura, que ajuda os outros a verem o plano da cultura, de seguirem o mundo atual e lendo, procurando conhecer mais, né? Não ficar só no mundo fechadinho, na bolha do computador, do Facebook, né? Não acreditar em tudo aquilo que vê no Facebook. Então, eu acho que da fortuna é isso. Eu acho que o que eu tenho, e eu e meu marido temos, a nossa família tem, é procurar o conhecimento. Sempre orientei meus filhos a isso. Vocês têm que ter o estudo, que com o estudo vocês vão conseguir tudo mais, com o diploma, com a sabedoria, com a capacidade, com o empenho, com o esforço, vocês vão chegar até onde eles chegaram hoje, que estão bem-sucedidos nas carreiras, né? E os meus alunos, não sei se você lembra, eu sempre dizia isso. Às vezes algum aluno falava para mim assim, professor, eu gostaria de fazer tal área, mas falaram que não dá dinheiro. E eu dizia, você tem que fazer aquilo que você gosta. Aquilo que você gosta, porque aquilo que você gosta, se você fizer bem feito, você vai conseguir ter sucesso. Né? Então, acho que isso da fortuna é isso. Eu lembro dos bilionários, Almeida Prados, Junqueiras, lá do interior, de onde é a minha família, onde eles estão, em que topo, quem que está hoje liderando, quem são os bilionários de hoje, como eles conseguiram essa fortuna, foi herança, foi um acaso, não é? Então, eu acho que, para mim, é o conhecimento, o estudo, a cultura, não é? E as oportunidades que você não deixa sumirem na sua vida e agarrá-las, e procurar ter esforço, dedicação, como eu sempre ensinei meus alunos e os meus filhos. Se vocês tiverem dedicação àquilo que vocês fizerem, e fizerem com boa vontade, né? Vocês vão para frente. Eu acho é isso aí, de fortuna é isso aí. É efêmero, né, Fred? Porque você vê onde estão essas pessoas que estavam citadas na década de 50, 60, 70, 80, onde é que está Matarazzo, né? Onde é que estão
aquelas firmas que havia na época, na minha época, na época dos meus pais, né? Então, é isso. Eu acho que, como professora, a gente sempre tem isso em mente, é o conhecimento. O autoconhecimento e o conhecimento. A gente teve na History Channel, teve um documentário chamado Gigantes do Brasil, que lá eles passavam, não sei se a senhora acompanhou isso, mas passavam as histórias, passavam as histórias desde quando tudo começou, né, com o Matarazzo, certo. com o Ginga, não sei, é o que fazia a ferrovia, que implantou a ferrovia aqui no Brasil, Isso, esqueci o nome dele. E tem outro, eu também que era concorrente do Matarazzo, como é que é o nome dele? Enfim. Havia um outro tempo. Tinha o Matarazzo, tinha um outro grande também, que ele concorria aqui. Ele aproveitou bastante a época da guerra, ele comprou muitos e muitos navios. E ele aproveitou fazer o trânsito, o trânsito dos navios aqui. E também fez. Então o documentário da History foi muito legal, porque ele passava em capítulos, a gente acompanhava bastante. E o título é Gigantes do Brasil, né? Do Brasil. Legal. É bom ver. E é interessante mesmo. E essa questão toda que a gente veio falando sobre comportamento, né? O comportamento mudou também. A visão. Bom, o comportamento ele já vem se acentuando, né, e vem mudando radicalmente desde sempre. A gente lembra que na época do começo do século passado, as serenatas eram cantadas, né, no começo do século, embaixo da janela, até a gente hoje está repetindo isso. Né? Às vezes as mães das moçoilas, casadoiras, eram as meninas donzelas, as mães jogavam um balde d'água na cabeça do infeliz que estava fazendo a serenata. Hoje não jogam mais a água na sua cabeça, né, Fred, quando vocês fazem a serenata. Ainda bem que não, né? Não, ainda bem que não. Na verdade, eu estou me referindo porque hoje a gente está fazendo uma coisa que já se fazia naquela época, né, com aqueles motivos, né, porque a pessoa ela era muito tímida, então ela convidava amigos, parentes e tal, para cantar para quem ele quisesse ali, para cantar, e depois a coisa mudou. Então ficou um momento romântico, veio serenata, ficou uma coisa também, né? Então vai mudando seresta, que serenata e tal, vai mudando de acordo com a intenção e a localização. E a gente viu que depois essa coisa o amor platônico, hoje a gente fala de amor platônico, ninguém entende nem o que é isso, o que é amor platônico, né? Não, o amor platônico já era, né? Já acabou, né? Na época na época de que vocês estavam na escola e que foram meus alunos, ainda havia, né? Ainda havia esse amor platônico, né? Que a gente percebia, né? Entre os alunos, a gente via uma menina que gostava do garoto, mas não tinha coragem de se chegar ao garoto, que também não tinha coragem, né? Então, ficava um tempão para falar. Hoje a coisa está muito mais... está diferente, né, Fred? As pessoas se encontram nas baladas e ficam. É diferente. Mas eu acho que aquela época tinha um romantismo que se perdeu, mas que era bom, que era interessante, que levava as pessoas a terem alguma coisa a mais, né? Sem dúvida. Nem que fosse uma ilusão, mas havia isso, né? Sem dúvida. E eu estou só tocando nesse assunto porque isso foi motivo de vários poetas fazerem várias obras aí que até hoje ficaram, inclusive na sua matéria, né? Sim, claro. A gente viu aí muita coisa bonita sendo produzida aí. Depois que eu aprendi com o Carinhoso, por exemplo, ele foi uma letra esquecida. Ficou muito tempo parado, né? Porque muito tempo, o chorinho tinha que ter 3 partes. Eu queria um choro de 2 partes só, então como é que iam fazer aqui? Como depois resolveu, né? Aí colocaram uma letra em cima dele e fez um sucesso até hoje, né? Então, até hoje é lembrado, né? Até hoje. Então, há certas músicas, certas obras que não se perdem, né? São coisas que ficam. Não adianta você querer dizer daquele tempo, já é ultrapassado, porque não é ultrapassado, né? Jamais um Beethoven, que vamos, entre parênteses, colocar aqui 250 anos de Beethoven comemorando esse ano, jamais, até hoje, as sinfonias do Beethoven são executadas, Chopin, né? E os nossos brasileiros, né? O Chico Buarque, o Caetano, o Gil, todo esse pessoal,
da minha época, Sim. né? Da época nossa lá, que fez sucesso nos festivais da Record, não fizeram sucessos e desapareceram. Eles fizeram sucessos e estão até hoje. Então, é interessante como certos gênios se conservam, né? O Mozart era um Sim. gênio, e ele se conservou até hoje, olha quantos séculos, não é? Então, a serenata, ou virtualmente, ou presencialmente, ela vai ser sempre agradável. Porque quem é que não gosta de ouvir uma boa música? Principalmente quando se escolhe aquele gênero que você aprecia, né? Então, você O gosta que, daquele gênero. Né? o que a senhora acha que mudou na afetividade de ontem e de hoje? E o que ficou pelo caminho que a senhora achou importante? Olha, eu acho assim, Fred, na nossa época, na minha época, por exemplo, adolescente, eu sempre digo assim, houve uma época, agora, por exemplo, atualmente, que as crianças são muito valorizadas, né? Crianças, tem muita coisa para jovem, muita coisa para até roupas, para crianças, moda e tal. Na nossa época, nem isso. Então, a gente não tinha, na adolescência, não tinha uma roupa adequada para aquele nosso crescimento, né? E nós éramos bastante reprimidos, né? Reprimidos. Apesar da família ser um pouco assim mais aberta, no sentido de cultura, de conhecimento, na parte moral era muito fechado. Então, não deixava a gente sair, o namoro era difícil, a gente não podia falar no telefone com o namorado, porque o pai mandava desligar o telefone. Então, eu acho que essa coisa de reprimir, eu não acho interessante. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Né? Nem só aquela coisa da minha adolescência, mas também eu acho que hoje podia refrear um pouquinho, porque muitas vezes a pessoa sofre muito. Sofre, às vezes, até uma desilusão amorosa, porque pensou que ia ser uma coisa é outra. Eu me lembro uma aluna minha que, no terceiro colegial, desistiu até de estudar, porque o garoto que estudava na mesma classe desiludiu-a de tal forma e ofendeu. Então, acho que é assim, eu acho que as pessoas têm que ter respeito primeiro. Então, e levar em consideração assim, eu vou ficar com alguém, namorar alguém, beijar alguém, com quem eu me sinta bem, né? Com quem eu sinta um prazer de fazer isso. Não porque está na moda ou porque marcaram que aquele dia sou eu que devo ficar com a fulana ou com o fulano. Tem que ter um sentimento. Eu acho que a falta de sentimento deixa tudo muito banalizado. A coisa fica banal, né? O romance fica banal, o casamento fica banal. Vamos morar 3 meses, se der certo a gente casa, se não der certo, até logo. Então, acho que o casamento hoje dura muito pouco, em alguns casos, né? Por que isso? As pessoas, às vezes, não têm paciência, não têm persistência e perde aquilo que é muito importante, que é um relacionamento verdadeiro, né? Afetivo, um relacionamento em que tenha respeito, que tenha amor. Então, não pode nem ser como era no meu tempo, que eu já era formada, eu dava aulas no curso noturno, longe de casa, que eu comecei bem longe, lá no Tucuruvi, e não podia, o meu namorado, que hoje é meu marido, não podia ir de carro comigo nos lugares, imagina, no carro sozinha com fulano. Era um Nossa. absurdo, era um absurdo. Ou então, 11 horas, estava no cinema, precisamos ir embora, não vamos esperar a sessão terminar, porque eu tenho que estar em casa, tinha que estar em casa às 10. Então, tudo isso eu Caramba. acho que fez da minha adolescência, da adolescência da minha época, algumas meninas eram mais rebeldes, eu era, assim, tímida em tomar certas decisões, então eu, às vezes, sofria muito, né? Chegava para o pai para perguntar e ele respondia não e pronto, né? Então, mas também não podia ser assim. Um equilíbrio é o ideal. Eu sempre falava para os meus alunos, não precisa ler o dia inteiro, eu nem quero que vocês leiam o dia inteiro. Também vocês não vão ficar assistindo televisão o dia inteiro. Um equilíbrio que é importante. Então, eu acho sempre isso, o equilíbrio, mesmo na afetividade, é o importante. Você tem que ter as suas oportunidades e conhecer bem a pessoa com quem você vai se relacionar, para depois não cair assim escolhi errado, que pena e tal. Por aí.
Tá, eu pergunto porque a gente viu, eu nunca naquela época a gente ouviu alguém dizer, ah, o fulano está pensando em suicídio, por isso ou por aquilo, ou então está em depressão e tal, né? Então Sim. hoje o discurso que se tem para os jovens é muito isso, até pouco se fala na mídia sobre a depressão, sobre Agora teve o Amarelo Setembro, né, Fred, que foi a campanha contra o suicídio, porque então, perceberam que muitos jovens, né, estão recorrendo a isso. E na minha época, eu tive um aluno daquela época nossa, que foi colega, inclusive, da Carla, né? Na classe da Carla, da Márcia, da Débora, essa turma dos Adolfetes, da Ruth, era a turma. sei. O menino, ele era assim, diferente na época. Ele até um pouco antipático, porque ele desafiava os professores. Ele procurava algum assunto e desafiava os professores, fazendo pergunta para ver se os professores sabiam responder. Mas depois disso, ele não conseguiu se colocar no mundo, na sociedade, e uma vez eu encontrei uma pessoa que me disse que ele tinha realmente tirado a vida. Eu pensei, será que não poderia ter feito alguma coisa na época? Mas quem vai saber, né? Então, mas eu esse acho caso que é um caso, é um muito pequeno raro, caso, né? É um raro muito caso, né? raro. Porque... Hoje não. Hoje até eu estava corrigindo, revendo, né? Fazendo revisão de um artigo e dizendo isso mesmo, do Setembro Amarelo, que a preocupação é muito essa. Então, havia muita indicação do que se pode fazer para as pessoas. Então, às vezes a pessoa está deprimida, está deprimida, está triste. Não, precisa conversar, o mais importante, né? Conversar, ter diálogo e procurar saber o que está acontecendo, procurar tratamento, porque existem muitos tratamentos hoje, e que na época havia muito preconceito, né? Você ir procurar um psicólogo não era possível, porque era taxado, o camarada está ficando louco, o que é isso, né? Não, hoje tem que procurar, os pais têm que perceber bem se aquela pessoa está agindo daquela forma, por que está agindo, né? E procurar tratamento. Eu achei muito interessante essa campanha do Setembro Amarelo, porque ela foi oportuna numa época de hoje. Às vezes são jovens que têm muita rede social, muita crítica na rede social, mas eles não têm presença. E não tem presença, não tem afetividade, não tem o olho no olho, né? Aí fica difícil a pessoa se colocar no mundo. E quando não se coloca no mundo e é adolescente, a autoestima vai lá para baixo e é muito difícil, né? Então tem que ter todo um amparo, né? Tem que amparar essas pessoas, tem que amparar. Que na época Então, não era comum mesmo. Nem na minha a época senhora, eu ouvia isso. o que a senhora teria, então, de recado para essa nova geração, né? Trazendo esse resgate afetivo, então, uma forma de dar atenção a esse tipo de comportamento que a gente chama de mimimi, mas que, de repente, tem muito mais por trás escondido tem muita aí. coisa. Olha, eu fico muito satisfeita porque os meus netos têm comigo e com meu marido, com os avós, uma consideração imensa. Eu sempre tive deles muita amizade e nós fomos sempre muito abertos nas nossas conversas. E conversamos e falamos, né? Muitos jovens acham que o avô, a avó, já eram. São lá do tempo passado, não sabem nada, são coitados, são velhinhos que ficam lá no canto. Então, não ouvem as experiências deles. Eu acho que é interessante resgatar, aproveitar o que os avós têm a contar, né? Mesmo que seja uma história engraçada, eles gostam, mas eles vão adquirindo conhecimento daquela época. E eles vão percebendo que o avô, aquele carinha que está de cabelo branco, a vovó que está de cabelo branco, mas a vovó sabe uma porção de coisa, a vovó tem experiência para passar. Então, os meus netos sempre conversaram muito conosco, nós sempre conversamos muito com eles, e eu acho que isso os jovens precisam fazer. Não é só assim, minha mãe me obrigou, eu vou ter que dar uma passada lá na casa do meu avô, ai que chato. Não, o avô, ele pode estar com as rugas, ele pode não saber mexer muito bem no celular, mas ele tem muita coisa aqui dentro. E essa sabedoria aqui dentro, ela pode ser passada.
E outra coisa, né? Converse com os pais, e os pais conversem com os filhos. Ah, o meu filho está muito trancado dentro do quarto, não quer falar comigo. Vamos ver por quê. Por que você está trancado no quarto? Vamos, se abre, fala o que é, essas escolhas mesmo de gêneros, né? Vamos conversar, que as pessoas se sintam mais acolhidas. Eu acho que os pais têm que acolher e os filhos têm que aceitar a acolhida, porque muitas vezes eles não aceitam. Há muitos jovens que não aceitam a fala dos avós, os pais são retrógrados, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, minha mãe só fala bobagem, não é? Se eles resgatarem isso, e na escola eles prestarem um pouquinho mais de atenção ao que há atrás daquela aula chata, que ali tem um professor, uma professora, que pode ser que naquela hora eu esteja com raiva dela, porque eu tirei uma nota baixa na matéria dela. Mas quem sabe eu conversando com ela, ela me mostra o caminho, né? Eu tive muitos alunos assim. Eu tive alunos que me detestavam e que falavam abertamente: professora, é que eu detesto você. Então, principalmente nos últimos anos, naquele tempo do Adolfo Gordo, não. Mas nos meus últimos tempos de magistério, eu tive alguns casos de alunos que falavam: eu detesto você, sua matéria, eu detesto. Às vezes tomavam atitudes de indisciplina. Mas eu chegava e conversava, e alguns deles, alguns alunos, reverteram isso. E no final, na formatura, sempre falava: professor, eu agradeço, né? Você me mostrou uma porção de coisa que eu não conhecia. Então, eu acho que é ver no professor mais do que aquela matéria chata, aquele objeto direto que ele está ensinando, aquela literatura, aquele autor, né? Ai, como é chato aquele autor. Um dia, uma menina falou para mim: professor, esse Machado de Assis é um chato, eu não gosto dele, eu acho um absurdo. Tinha que pegar os livros dele e jogar em todo fora. Eu falei para ela: não é que ele é que você ainda não aprendeu a admirá-lo. No momento que você estiver mais velha, você vai voltar nesse livro, vai ler e vai ver que ele tem muita coisa para te dizer. Outro dia saiu um artigo resgatando uma fala, um artigo, uma crônica, um ensaio, quer dizer, do Eça de Queiroz, lá do século XIX. Então, a pessoa colocou este ensaio e perguntava: é atual? De que época é? Todo mundo: é atual, lógico. De que país está falando? Está falando do Brasil. E não era, Fred. Era do século XIX. Do século XIX até agora, aquilo que ele falava, em termos de política, de governo, de desgoverno, né? De não aceitar de ter preconceitos, tudo isso o Eça de Queiroz falava nos seus ensaios, no século XIX. Né? Então, o Eça de Queiroz é atual, mais atual que o Machado, é difícil. Né? Machado de Assis é atual, né? Muito atual. No outro dia eu brinquei, porque eles falam muito hoje das nuvens, né? Então, isso aí vai ficar nas nuvens. Nossa conversa vai ficar nas nuvens. Então, tem o Machado de Assis dizia assim: antes cair das nuvens do que de um terceiro andar. Né? Então, antes não é? Se nós estivermos nas nuvens, tudo bem, os nossos sonhos, as nossas realizações, hoje, concretamente, estão nas nuvens através da internet. Né? E naquela época ele dizia isso, a dizer, né? Porque as pessoas eram sonhadoras, viviam com a cabeça no mundo da lua, então antes cair das nuvens do terceiro andar. Então, você sonhar não é proibido. Né? Você tem que se abrir para o mundo, conversar com as pessoas, não só pelo WhatsApp, não só pelo Facebook, mas procurar mesmo um diálogo, né? Um diálogo aberto, uma coisa franca, honesta, falar aquilo que está sentindo é importante. Eu acho também, professora, que, na verdade, está faltando muita escuta. Isso. A gente está vivendo muito uma época de selfies, de todo mundo voltado a si, para o seu próprio umbigo, né, olhando para o seu... E falta a coletividade, falta olhar um pouco para essa questão. Já que você está olhando para você e tirando sua foto, veja internamente, não só o externo, né, o que você está promovendo. Veja o que você... É isso que eu falo, é ouvir mesmo, né? Está faltando.
Agora não, porque agora a gente está meio proibidinho de sair, né? Que nós estamos aqui presos no isolamento social, mas a gente saía, eu e meu marido íamos tomar um sorvete, uma coisa, sentava na mesa, você olhava do lado, todo mundo no celular. Todo mundo no celular. As pessoas não conversavam, estavam juntas, mas não conversavam, né? Então, é isso que está fazendo falta. Eu acho que é o diálogo. É o diálogo. Então, se a senhora tivesse que deixar um recado para essas novas gerações aí, e para os pais, com relação à nova geração, aos cuidados e atenção, então é aquela questão do vamos sentar e vamos conversar, como se fazia naquela época, né? E veja bem, na minha época de criança, tinha as conversas proibidas para as crianças, para os adolescentes. Então, eu ouvi muitas vezes o seguinte, de alguns parentes mais velhos, vamos esperar, Maria Helena, sai da sala, porque nós vamos falar coisas que você não deve ouvir. Também está errado. Hoje, eu acho muito legal as crianças estarem na mesa com a gente, todo mundo conversando, e nós estamos falando de todos os assuntos. De repente, um deles fala assim, boiei, não entendi nada. O que eles falaram? E aí a gente tenta explicar alguma coisa. Né? Então, é importante isso, aquele relacionamento, aquele sentar em volta da mesa, que era muito típico das minhas avós, na volta da mesa, todo mundo conversando. Outro dia foi muito interessante que vieram aqui a minha filha, meus netos, e o meu marido contou para eles todas as façanhas do tempo dele de exército. E eles morreram de rir, porque o meu marido só fazia alguma coisa engraçada, né? Sempre contava alguma coisa engraçada. E eles morriam de rir. E eles falaram depois, nossa, que legal, a gente não sabia como era. O vovô contou para a gente como era fazer, como é que foi na época que ele serviu o exército. E aquilo fica. E até, às vezes, para escrever, para fazer uma redação, eles aproveitam alguma coisa que eles ouviram. Eles, às vezes, nem sabem por que eles estão escrevendo aquilo, mas ficou retido, né? Então, conversar, ouvir e falar aquilo que tem vontade de falar, né? Expor. Né? Eu vejo que os meus netos têm muita abertura para conversar com os pais, coisa que a gente não tinha. Na minha época, não tinha. Né? Mas hoje eu acho importante, já que nós temos essa abertura, aproveitar. E com os professores também. Eu acho que valorizar os professores. Os professores já são muito desvalorizados. Os professores hoje são muito desvalorizados já. A carreira do professor é desvalorizada. Os professores ganham muito mal, o salário é muito pequeno para aquilo que eles têm para fazer, aquele conhecimento que eles adquiriram. Hoje ninguém mais quer ser professor, porque por que eu vou ser professor? Eu vou ganhar mal, dar aula lá longe, tenho medo de ir lá para a periferia, tenho medo, falta respeito. Não tem aquele respeito que havia na nossa época, na época de vocês, da geração de vocês, e com quem eu convivi muito legalmente. Eu acho que o professor tem que ser valorizado. Educação é tudo. Educação é tudo. O imperador japonês, né, a única pessoa para quem ele se curva é para o professor. Para mais ninguém. Olha isso. Mas para o professor ele se curva. O que é interessante são os desvios de conceito, de valorização de conceito, porque um jogador de futebol que só precisa ter talento ganha uma fortuna. O professor que forma caráter, que forma, inclusive ele pode formar o próprio jogador, né? Para uma consciência superior, que forma todo mundo, tem esse desleixo com relação a tudo, né? Com relação ao professor. Você sabe, quando eu fui estudar para ser professora, a minha mãe, que era professora do curso primário, daquele tempo chamava curso primário, né, o que é o fundamental hoje, hoje é o fundamental 1, né, o primário, o primeiro ano primário, a minha mãe dizia para mim, olha, você pode ser professora, mas não vai ser professora como eu, não, de criança, vai ser professora de ginásio, de colegial, porque o salário do professor de colegial e de ginásio é equivalente a um de juiz de direito. E é muito bom o salário. Então, eu já gostava, já tinha essa vontade de fazer e dar aula de português. Eu ouvi minha mãe, né, e fui fazer o curso, fui fazer a faculdade de Letras Clássicas na USP, e que me deu a oportunidade de ser professora de português de vocês.
mas o salário realmente era equiparado ao de juiz. Agora, se você pegar o meu salário hoje, o de juiz de hoje, você vê o hiato que existe entre isso. Então, Nossa. o juiz tem que ser valorizado, sim, todos eles, toda a carreira tem que ser valorizada. Mas o que eu não acho certo é o professor ser desvalorizado do jeito que é. Não tem valor. Não tem valor. Muitos pais não aceitam, às vezes, a atitude que o professor toma com o filho, vai tirar satisfação. Você falou isso com o meu filho, vai querer que isso não está certo. As crianças, às vezes, são muito mimadas, e o professor fala alguma coisa, já vai para a diretoria, o pai, a mãe, todo mundo reclamar. Até de livro que manda ler, às vezes reclamam. Então, acho que tem que ser valorizado. O professor, educação, o Brasil precisa de educação. Claro, é saúde também, segurança, mas acho que no topo tinha que estar a educação. Mas não é vamos fazer diferenças no currículo, vamos aumentar o número de classes, vamos fazer isso, aquilo, não. Primeiro vamos cuidar do professor. E o professor também tem que ser bem formado, tem que ter muito conhecimento, tem que ter muito estudo e tem que fazer bons cursos. Não é fazer qualquer curso para se formar professor, não. Tem que ter um curso que dê a ele toda a bagagem cultural que ele precisa para educar o outro, né? Educar o outro é muito complicado. Você educar alguém é muito difícil. É muito difícil mesmo. Bom, professor, temos aqui também uma pessoa aqui que quer dar um alô para a senhora. Olha só quem está vindo com a gente aí, ó. Quem é? Assim, não, olha, está chegando junto com a gente. Quem é? Atenção. É. Ah, aí, a Débora. Débora, você viu que eu assumi meus brancos? Eu vi, eu estou enganando os meus ainda. Mas olha... Eu não consegui assumir os meus. Débora, confessando aqui, mulher... Oi, agora, professora querida. Querida, como nós estamos na época do feminismo, empoderamento feminista, vamos falar um pouquinho de mulher para mulher, né? Eu também dizia, não vou deixar de tingir, nunca vou deixar branco, mas a pandemia me obrigou, né? Porque eu não pude tingir. Eu fiquei assim também, com a raiz bicolor, assim, horrível. Aí, quando eu cortei, eu gostei, falei, vou assumir os meus branquinhos. Então, não é porque eu estou velha, não, viu? Estou jovenzinha. A senhora é elegantésima, com qualquer tipo de cabelo, de cor. A senhora mulher, é nossa ídola. Ela me ama. A Débora eu amo. Ela me ama, não tem jeito. Ela é minha fã. Eu sou ídolo. Sou sua fã. Eu sou ídolo dela, mas é recíproco. Essa professora, turma de vocês... eu sou sua fã porque eu tive muitos professores. Eu fiz o Adolfo, eu fiz 2 faculdades, não sei o quê, pós, e eu nunca tive uma professora melhor do que a senhora. Muito obrigada, Débora. Eu fico muito feliz, muito feliz. Mas também eu acho que tem uma coisa, né? Eu tinha o retorno dos meus alunos. Essa turma de vocês, a turma do Adolfo Gordo, foi uma turma que não dá para esquecer, porque era uma escola pública, os alunos eram de um respeito imenso, né? Eu nunca tive ninguém que me desrespeitasse na época do Adolfo Gordo, ninguém, nem do Rui Bloy, onde eu dei aula, que era uma escola do Estado, e vocês eram muito receptivos aos meus pedidos, gostavam de ler, não reclamavam, tinha provinha surpresa, ninguém podia me odiar lá por dentrinho, mas assim, faziam a provinha surpresa, depois via que aquilo era para o bem, né? Então é recíproco, vocês também ficaram comigo, a turma, as Adolfetes, né? A gente nunca esquece. As Adolfetes não são esquecidas nunca, tá bom? Débora, o que eu acho legal é exatamente isso, a gente mostrar para a nova geração como esse carinho, essa afetividade do professor, ela pode ser eterna, né? É verdade. Basta um bom convívio, basta uma boa relação. Eu acho Olha quantos anos. Quantos anos? Eu acho que o importante é ter um professor que a gente sente que é um excelente profissional, que sabe, que está nos informando mesmo. E o que nós tivemos de diferencial com a professora Maria Helena é que ela se importava com cada aluno, não como um número na sala de aula, mas como cada pessoa, com cada adolescente, e isso é muito importante. Fico feliz. E eu sou eternamente grata. É isso que eu sempre procurei fazer, né?
eu era muito exigente mesmo, né? Porque uma coisa é você ser amigo, né, do aluno, você é amigo, mas, em primeiro lugar, está a hierarquia, você é professor. Então, a Débora, amo a Débora, mas ela vai ter uma notinha baixa dessa vez. Ah, a Débora melhorou, vou conversar com ela melhorou. Débora, parabéns, que bom, vamos incentivar. Não pode ser, eu sempre gostava de um professor que falava, gente, eu sou professor, em primeiro lugar, depois eu vou ser amigo, não é? Hoje nós invertemos. Hoje nós somos primeiro amigos. Hoje somos amigas, mas amiga, sempre aprendendo com a senhora. Mas eu aprendo com vocês. Isso que é importante, né? Eu aprendo com vocês, aprendo com todos. Eu acho que é muito batido o que o Guimarães Rosa falava, mas é verdade, né? Que o mestre não é aquele que ensina, é aquele que também aprende. Então, você não pode dizer que você detém o conhecimento total. Ninguém detém o conhecimento total. E falando em conhecimento, uma outra... Sempre o que aprender. Desculpa interromper a senhora, mas... Não, claro. Mas é que eu achei interessante, importante, inclusive, falar sobre conhecimento, porque hoje em dia tudo é questionável, né? Tudo. Tem essa onda de tudo pode ser um fake, todo mundo está querendo nos enganar. Existe uma cumplicidade da nova ordem mundial em cena, tudo pode ser apenas um fake news, e estão querendo fazer uma outra coisa da nossa história. Então, essa história do velho mundo ter se transformado, dos mapas terem se transformado e tal, é uma coisa óbvia que o tempo permite e pede a isso. Agora, com relação a elementos básicos do relacionamento, da convivência, do carinho, são coisas que não podem morrer, não podem perder no tempo. Não pode perder, precisa ficar, né? E a prova, Débora aí. A Débora está aí, ó. Se pudesse, estaria a Merinha, se pudesse, estaria todo mundo aqui com a Débora. Todo mundo aí, a Ruth, a Márcia, todo mundo. E a Débora tem um filho médico, né? O Murilo. Então, você acompanha... Ele aprendeu muita coisa com as suas palavras, porque eu repeti exatamente o que a senhora falava e pegava no pé do menino e ele, graças a Deus, seguindo aquilo que a senhora nos ensinou, que foi amar a leitura e amar a cultura, seguiu os meus passos muito mais aprimorados, porque hoje... é um infectologista e me dá muito orgulho. Mas isso veio lá da senhora também, com certeza. Que bom, fico feliz. Então, eu vejo aí os meus alunos com os filhos, né? Eu aí com os meus netos, sempre a gente tem o que ensinar e o que aprender. Eu aprendo com os meus netos muita coisa. Aprendo com os meus netos. E outro dia, eu estou lembrando, Fred, que eu tenho um neto que é bailarino, que gosta muito de dançar. Ele está no Cisne Negro, dança, fez balé clássico, eu tenho uma neta que é bailarina, tenho um neto que joga muito bem futebol, que gosta de futebol, e o outro pequenininho que agora ainda vamos ver o que ele vai gostar, né? Mas o meu neto... trabalha com o meu neto que gosta de dançar, ele apresenta umas danças, que ele faz umas coreografias. E outro dia eu estava comentando com eles que um aluno meu, lá para trás, né, na década de 80, foi 80, Fred, que vocês fizeram o colegial, foi, né? Eu fiz antes até, acho que eu fiz... Até 82, eu acho, 81. Que eu passei um trabalho, eu passei um trabalho que devia apresentar alguma coisa de arte. Então, um apresentava poesia, o outro apresentava uma leitura de uma crônica lida. E eu tive um aluno que fez uma coreografia e um balé maravilhoso, que se chamava Fred João. Você lembra, Fred? É mesmo? Você não lembra? É mesmo? Não lembra? O balé contemporâneo, ele fez uma coreografia que é o próprio balé contemporâneo de hoje. Nossa. E ele fez a coreografia. O que vocês vão apresentar? A equipe falou, nós vamos apresentar, o Fred vai apresentar alguma coisa. Eu não sabia que o Fred tocava violão, se não tinha me passado pela cabeça que ele ia fazer uma serenata. Mas ele apresentou um número de balé, de dança naquela época. E os alunos aprovaram, e eles gostaram, porque naquela época havia muito preconceito. Né? A pessoa que fosse fazer teatro, o meu marido mesmo que fez escola de arte dramática e que fez teatro, muitas vezes era visto assim com certo preconceito.
né? A pessoa faz teatro, sabe? Então leva para o outro lado. Mas Eu o lembro que Fred até tem um... fez a dança e foi Desculpa, muito bem aceito. mas a senhora fala... Mas eu não estou lembrando dessa história aí. Mas é Realmente não. verdadeira. Ah, Que é pena que não legal! tivesse naquela época O para gravar, celular, né, né? Fred? Senão você ia ver você dançando com 13 anos, né? 14. É, Muito poxa, eu não lembro interessante. mesmo. Que Magrinho! legal. Bem magrinho, É, bem magrinho. era o Mick Jagger, Magrinho, né? magrinho. É, o Mick Jagger, é isso aí. E a Então, Débora você vê, caiu. a Débora caiu. Débora, Daqui a pouco ela entra de novo. Daqui a pouco agora ela entra mesmo. de novo. Mas vê, Fred, como você vê, naquela época já havia um preconceito, né, com quem fizesse alguma coisa de arte. O meu neto mesmo foi fazer o balé e nós ficamos aqui meio preocupados, né? Será que vão achar alguma coisa? Imagina, menino fazer balé, né? E ele sempre teve Uhum. uma receptividade muito grande na escola onde ele estuda. Os colegas gostam e hoje todos eles fazem vídeo, todo mundo dançando, né? Olha aí que Tem legal. Pois é. todos eles têm o New United, que ele adora, um grupo de jovens, né, que cantam de diversos países, e aí eles se apresentam dançando, e não existe muito esse preconceito agora, o rapaz dançando. Então, eu acho isso muito bom, Não, acho que essa eu acho que aceitação. As pessoas eu, aceitam mais, eu né? me lembro também, professora, que eu era amigo de um garoto, acho que no Fundamental 1, lá no primeiro ano do primário, que agora é Fundamental, né? E ele, eu lembro, o primeiro ou segundo ano, ele estava andando de tamanco. E aí Ah, todo mundo sim, condenava ele. Eu não lembro o é, nome dele, eu não sei se você só lembra, ele usava tamanco. E eu eu falava, não, lembro, por que vai eu desdenhar do lembro. garoto só porque usa É, tamanco? E ele é, usava um chale também, de vez em quando. E aí eu era amigo dele. E todo mundo ficava falando, não, que ele era bicho, que ele era gay, não sei o que, você não pode ficar andando é, com ele. Eu falei, porra, isso. meu, vocês vão ficar olhando para a pessoa do tamanho, desse tamanho, quer dizer, a coisa é tão É, pequena, né? Tem que se colocar é, nesse ponto, né? é Então eu já não claro. entendia muita coisa das pessoas desses preconceitos daquela época. Porque o mundo é Então, tão maior. Tem uma frase do poeta que diz que o mundo é do tamanho dos meus olhos. Eu não, isso mesmo. né? Eu não lembro quem foi, É, tinha Carlos Drummond, não lembro quem falava isso. acho que sim, acho que sim. Que eu Acho acho que sim, não bárbaro. sei. É. Não, então, hoje as pessoas aceitam melhor, né, a diversidade. Agora, é interessante que no século XXI ainda haja campanhas, né, contra o preconceito Uhum. e haja atitudes como a gente viu aí há pouco tempo nos Estados Unidos, né, do movimento dos negros, do Black. Acho que Sim. não pode mais haver isso, não, no mundo de hoje. Isso não pode mais haver. Mas é como o movimento feminista, toda hora se falando das mulheres ocuparem os cargos, das mulheres terem os mesmos direitos de salário, né? Mas continuam É. lutando. Neste século, a minha avó foi uma das primeiras a ter um título de eleitor. Tanto é que nós guardamos, assim como uma Hum. relíquia, o título de eleitor dela, lá de 1914, 15, por aí. Lutava Hum. para a mulher poder votar, né? Mas, mesmo assim, hoje ainda existe uma luta ainda das mulheres conquistarem os seus direitos, né? Os negros serem reconhecidos, não haver preconceito, mas não é preconceito, dizer não tenho preconceito, mas não é um preconceito, é um preconceito só de fala. Não pode ter preconceito de verdade, né? De coração, de sentimento, não é? Não tenho preconceito, mas né? Não pode. Então, eu acho que É. isso tudo no nosso mundo está evoluindo, né? As pessoas estão também tendo mais oportunidades de estudar. Acho muito bom que as pessoas estão tendo oportunidade de adquirir os bens também, né? Coisas que numa época, imagine ter uma geladeira, na época que eu tinha Nossa. 10 anos, né? Não era todo mundo que tinha geladeira, não era todo mundo que tinha as coisas em casa, que tinha, Uhum. né? Era mais difícil, né? Era mais difícil. Hoje as pessoas estão tendo oportunidades. E Ainda vou dar bem. mais uma oportunidade para a senhora agora de relembrar mais uma sua aluna. Olha só que legal, ó. Quem está Vamos entrando aí, ver. ó? Vamos ver. Seja bem-vinda, minha querida. Cadê você? Vamos ver.
Estou clicando, mas ela não vem? Cadê? Não aparece? Agora sim. Ué. É que eu estou com a conexão que talvez não esteja muito boa, mas eu estou clicando aqui para entrar. É, Agora acho que entrou. Ué, entrou. vamos ver. É, engraçado, não está dando stream aqui. Vamos ver. Não tá dando? Vamos ver se agora vai. Não. Não? Eu estou clicando aqui para entrar. Ah, agora sim! Fala, minha querida. Ih, não ficou. A conexão dela Não. acho que não está boa. Não Vamos ver tá se ela boa. volta. Vamos aguardá-la. Vamos. Vamos ver se ela consegue conectar aqui. Tá vendo como é legal? É um pouco disso. O professor tem que ter esse... eu acho legal a importância dele, o valor dele é eterno, né? Ele sempre está conectado com as nossas memórias afetivas e vai ficar... E são assim sempre. Eu tive professores memoráveis, que eu não posso esquecer jamais, né? Então, aqueles que me deram toda a base, não dá para esquecer, né? Todos eles, todos aqueles por quem eu fui educada, né? Não dá para esquecer, Fred, não dá para esquecer. Não dá, né? Não dá. Eu estou tentando conectar aqui a Solange, agora acho que sim. A Solange! Olha a Solange aí! Oh, meu amor! Querida, tudo bem? Que bacana ver você, que bom! Sempre trabalhando, né, Solange? Mesmo na pandemia. A conexão dela que não... Olha que a conexão dela que não ajudou muito, ela não conseguiu se manter, olha aí. Então a nossa tecnologia ainda não está muito perfeita, né, Fred? Não. Meu marido saiu lá do telégrafo, né? Saiu lá do telégrafo, chegou aqui na tecnologia, mas ainda temos que... Essa internet ainda tem que ter um pouquinho mais de juízo. Oi! Oi! Aí, tá agora tudo bem, minha linda? Tá tudo bem? Tudo bem? Eu tô ótima. Que saudades, minha amada, minha rainha! Opa, e você, minha diva, está trabalhando diva, sempre, né? Você não sabe o que é a minha vida profissional, eu dedico a você. Muito obrigada. Sou uma produtora de evento e jornalista. Aí, então, na verdade, eu acabei... assim, eu brinco muito, que eu falo com as minhas sobrinhas, eu falo assim, eu tô conversando, elas falam, nossa, mas você fala tão bem, você coloca tão bem as palavras. Eu tive uma professora de português de verdade. Muito obrigada. Que professora, né, Solange? Tá tudo bem, graças a Deus. Né? Que bom, morrendo de saudades, você não sabe a falta e a importância que você fez na nossa vida. Muito obrigada, mas vocês também tiveram muita importância na minha. Todos os alunos que passaram por mim deixaram alguma coisa. Ouvir? Estou conseguindo. Você está ouvindo? Está ouvindo? Nossa, Solange? Mas você está mesma carinha. Mesma bonitinha, de cabelinho curtinho, lindinha. Oi, Solange, olha que bondade. São muitos anos já depois que nós nos despedimos naquele dia da formatura. Você está muito linda. Muito obrigada. Ai, que saudade de você. Ai, eu estou emocionada. Ontem eu já estava entrando ontem. Eu comecei a chorar ontem. Eu já comecei a ficar preocupada faz uma semana. Mas, Solange... Nossa, mas você sabe que as meninas falam, ai, vamos. E eu ontem já estava entrando, não sei se o Fred viu, mas eu falei, gente, cadê vocês? Cadê todo mundo? Parecia uma louca. Mas aquela vez... Estou muito bem, graças a Deus. Tá tudo bem, né? Eu estou ótima, devo tudo assim... Assim, a gente, por exemplo, a gente saiu do colégio e já entrou na universidade. A gente não fez, a gente não fez aquela coisa de cursinho, né? Sabe? Era um outro momento. Hoje em dia, para entrar na faculdade, você passa na porta e eles te matriculam. Né? Algumas sim. Outras são dificílimas de entrar. A pessoa precisa fazer 6 anos para poder entrar. 3 anos, 4, né? Sim. Alguns cursos. E outras que você vai lá, assina teu nome, que fica uma visita, está matriculado. Agora vai essas coisas das notas do Enem, com nota do Enem você consegue até desconto na faculdade. Eu trabalhei na FMU, né? E aí lá
Aí lá eu vi, assim, umas coisas assim... na verdade, eu dei aula para agências de publicidade, né? Para turma que fazia publicidade e propaganda. Mas foi muito bom, uma experiência muito boa. Muito bom. Hoje eu trabalho com música, hoje eu trabalho com a Sony Music. Que beleza, Aí olha corrido. Fred. Eu não sabia tem uma disso, olha que banda legal. Eu sou produtora. Você é produtora de uma banda? Eu sou produtora dessa banda. E assim, tá indo super bem. Elas saíram do The Voice Kids. Olha, aí a Sony contratou. E assim, eu faço toda a produção delas. E essa é uma maravilha, né? É o mundo que eu gosto, mas eu não tenho hora para nada. Eu saio 6 da manhã, tem dia que eu volto 4 da manhã para casa. Olha só. Eu me lembro bem maluco mesmo. As pessoas quiseram um encontro que nós tivemos lá na casa da Débora, você não pôde ir porque você estava trabalhando. Está sempre trabalhando. Eu estava trabalhando, isso mesmo. Eu estava trabalhando. E eu mas nós vamos fazer outros. Vamos fazer outros. Você vai ser nossa diva VIP. Que ótimo. Ai, que delícia. Obrigada. Tem um beijo sabe grande. Quem fala muito? O Petrin, o Antônio Petrin. O Antônio Petrin, o Tum, Lembra do Tum? Lembro, tinha o Tum. É o meu cunhado. É seu cunhado, eu lembro, eu sei, ele é seu cunhado. Ele casou com a minha irmã, com a Cláudia. Mas ele tem paixão também. Ele fala tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, tudo é Maria Helena na minha vida, ele fala. Ai, que maravilha, então tá ótimo, eu fico feliz. Nossa, ele vai... aliás, ele tá nesse nosso grupo, Fred. Né? O Antônio Petrin. O Tom tá. Ele não se manifesta, mas ele é virtual. Ele é de lua. Ele tá, mas ele não entra. Eu ouvi algumas vezes, né, que ele era esportivo, né? Eu ouvi algumas vezes. Ele entrou algumas vezes, sim. Entrou, sim. Ai, mas tá tudo bem, graças a Deus. Tem um beijo do Zé Renato aqui para a senhora também, viu, professora? Que maravilha, ótimo. Zé Renato, a Mel também. Só mandou um beijo aqui. A Mel também deixou vários áudios, mas eu não posso ouvir, né? Porque eu estou conectado aqui com a senhora, então não consigo. Tá certo. Não dá para passar. Mas retribua da mesma forma. Viu? O Zé Renato entrou? O Zé Renato só mande um beijo do Zé Renato para ela. Isso foi dito. Tá certo. Eu lembro dele. O Zé Renato, eu dou um murro naquele nariz dele qualquer dia. Ele é avoado, esquecido, esquece tudo, mas é inteligentíssimo, viu? Muito inteligente. Ele está com 4, se eu não me engano, 5 agências de publicidade. Ele não levava caderno, papel, caneta, nada. A gente que emprestava para ele. Eu lembro. Mande um abraço e um beijo para ela por mim, por favor. Aqui o Sérgio está falando, o Sérgio Alves Sala. Mande um abraço e um beijo para ela por mim, por favor. Obrigada, muito obrigada. Que ótimo, então, hein? Quem não pode, está deixando seu recado aqui. Todos, eu lembro de todos. Nossa, Maria Helena, mas você está muito bem. Obrigada. Você está muito bem. Nossa, está linda. É a mesma professora que entrava, bonitinha, de cabelinho curtinho, batonzinho, magrinha, bonitinha. Linda. Você não mudou nada. O lencinho no pescoço, combinando as cores, né? Nada, mas... Não, você quer fazer assim, ó, põe a língua no céu da boca. Some tudo. Some tudo. Ai, minha amiga. A próxima reunião você vem. Tá bom, se eu puder, eu vou sim. Nós vamos fazer uma reunião, nós vamos fazer uma antes do Natal. Aí vai ser um pouco difícil, hein? Com essa pandemia agora, hein? Os grupos de risco estão todos fechadinhos em casa. Mas não vai faltar oportunidade, né? Nós vamos fazer em sua homenagem. Muito obrigada. É isso aí. Tomara que saiamos dessa quarentena. Meu amor. Né? Um beijo. Fica Bom trabalho para você. E lembranças a todos. Muito obrigada. Você e as suas meninas, Mônica, Carla, eu vejo de vez em quando. A Mônica eu vejo de vez em quando, a Carla também. Mas elas também estão lindas. Ai, então mesmo. A gente morre de saudade, gente. Eu sou coruja, eu acho. Não tem noção o que é a saudade que a gente tem. E esse tempo agora da pandemia, a gente ficou tudo doida, né? Porque a gente se reencontrou
E aí entrou a pandemia, a gente parou de encontrar. Falei, meu Deus, como que vai ser isso? É triste, né? Foi triste. Essa Sim. pandemia foi triste com isso, né? É, porque o pois ficar em casa, né, o ficar em isolamento, não foi assim tão desagradável, mas porque a gente tem o recurso hoje de ver orquestra no YouTube, né, assistir muita coisa na televisão, tal, conversar, né? A gente conversa em casa, Na verdade, mas sem falta do convívio, né? Convívio ela com caiu os filhos. aqui. Ela caiu a aqui na Solange, nossa conversa. Mas depois ela vai ver esse vídeo inteiro, ela vai poder ela vai perceber, ver. né? Tá certo, Solange. Muito bom falar com ela. É legal. Esse recolhimento que a senhora fala aí, eu acho que o que mais dói é para quem realmente tem essa dificuldade com o próprio encontro, o encontro de si próprio, né? É verdade. Eu acho que esse é o mais doloroso, né? Você tem que fazer uma observação sobre o mundo que está aí, o que vai ser dele amanhã depois, né? Uma avaliação. Então, isso tudo pode assustar algumas pessoas e também levar os seus fantasmas, né? E a falta da convivência também para nós aqui, né? Que sempre tivemos muito os filhos, os netos sempre juntos conosco, em eventos, em aniversários. Esse ano foi tudo pela tela. E não é a mesma coisa, né? A gente vê, a gente conversa, mas não é a mesma coisa. Falta o carinho, o abraço. Mas nós vamos recuperar isso logo, se Deus quiser. Vai ser bom. É isso aí. O reencontro vai ser muito bom. É isso aí, professor. Olha, a gente completou aqui 1h e 1 minuto de live e não parece que passou tanto tempo, né? Não parece. A gente conversou bastante. Conversamos eu bastante. acho que se essa live for aqui no Dia dos Professores para as pessoas relembrarem e verem a importância que o estudo, né, o que o ensino tem, tanto para quem recebe e como para quem aproveita e para quem dá esse ensino, né? Vai servir como uma boa lição aí para muita gente falar, vamos trabalhar a memória afetiva, vamos trabalhar os nossos convívios, porque é isso que fica para amanhã. Eu falo isso por quê? Porque muita gente que vê tudo muito virtual hoje, não faz, e não fazendo as coisas, não grava a memória afetiva, não tem lembranças sobre as coisas. Então, memória afetiva é construção afetiva, é vivência, é relacionamento, é convivência, não é? Não tem a importância está nisso. Então, é muito importante a tecnologia, eu acho assim maravilhoso você poder conversar pelo WhatsApp com pessoas que estão lá fora, no exterior. Eu, numa época que, para fazer uma chamada telefônica, tinha que chamar telefonista interurbano, não sei o quê, e demorava para falar, a linha caía, né? Hoje você fala com facilidade. Então, a tecnologia tem que ser muito bem aproveitada, é maravilhoso, nós estamos aqui aproveitando dela, mas é bom aquele equilíbrio, né? Vamos aproveitar bastante a tecnologia, o WhatsApp é maravilhoso, o Facebook. Vamos saber usar o Facebook, né? Vamos saber usar e vamos resgatar alguns valores que foram esquecidos e vamos suportar essa pandemia e esperar que os jovens, eu estou com muita pena das crianças que estão em casa, né? A escola à distância não é a mesma coisa, preciso convívio, eles precisam correr pelo pátio, mas, de qualquer forma, eu acho bom, porque eles estão aprendendo a usar uma tecnologia, né? E, futuramente, se eles unirem as coisas que eles estão aprendendo virtualmente, presencialmente, vão ser bem completos, né? Hoje eu vejo muita coisa boa na escola, no ensino, na maneira como eles ensinam a história, na maneira como eles ensinam até as atividades artísticas. Eu acho muito interessante, acho que algumas escolas estão muito evoluídas nesse ponto. Então, não é no meu tempo, sim, né? Tem muita coisa boa, há muito ensino, há muita tecnologia, há muito aprendizado, mas vamos resgatar também aquilo que é importante do século XX, do XIX, de todos os séculos, e trazer para nós, aproveitarmos aquilo que tem de bom e aproveitar as experiências daquelas pessoas que já tiveram o seu conhecimento, já tiveram a sua experiência e tem muito a passar para essa nova geração, não é? Isso, certo? É verdade. Eu acho que a gente contribuiu bastante aí com esse contexto, porque é importante a senhora, né, com seus 81 anos aí de história, né, ter passado quanto tempo no mestrado? No magistério? No magistério?
Eu dei aula durante 42 anos. Olha 42 aí. Olha quantas anos. histórias. Eu me aposentei no Adolfo Gordo, pelo Estado, mas eu dava aula no Ofélia Fonseca, no colégio particular. E lá eu me aposentei em 2002, mas continuo nativa, né? Trabalhando, fazendo revisão de textos. Já fiz muita correção de tese, de mestrado, doutorado. Agora diminui um pouquinho essa parte. Trabalho com a agência Voxcom, tenho bastante artigos para rever, e vamos trabalhando, como sempre, e aprendendo. E essa tecnologia de você ter que entrar num programa desse, você tem que enfrentar, né? Porque também não pode dizer, não sei, não quero aprender, não vou fazer, porque senão você fica para trás. Tem que aprender, tem que superar o obstáculo, falar, será que eu vou conseguir? É como eu falei para você, Fred, será que eu vou conseguir? E aí, quando eu vi, eu estava na tela. Então, deu certo. Exatamente. Né? E fez isso muito bem, porque olha só o áudio bacana que a senhora conseguiu mandar para a gente, olha a tela também, que legal, né? Então, tem um recado da sua filha aqui para nós, ó. Mãe, muito orgulho de você, como sempre trabalhando, mas a melhor coisa foi conviver com você como mãe e professora. Olha que bonito, né, o texto, né? Quem falou isso? A Carla, a Mônica? A Carla, Quem? a sua Carla. A Carla. Que bom. A Carla, sua filha. Isso, acima de tudo, ela é sua filha também, né? Então, as duas... foi minha aluna. A Mônica foi minha aluna, o Vinícius foi meu aluno, que hoje também, né? A Mônica, professora lá da PUC, se dedica também ela é socióloga, dá aula na PUC de Ciências Sociais, a Carla, médica, o Vinícius é jornalista, é músico, a parte artística também tinha que estar presente, né? É músico, tem a banda, grava, é muito legal, e a gente vai aí muito feliz com os filhos, com os netos, e recordando os ex-alunos que só nos dão muita alegria estar com vocês todos. Legal, e eu sinto que a música é antena com o divino mesmo. É isso mesmo, é verdade. Ela tem uma conexão superior, e a gente, através dela, muda os átomos do corpo inteiro, muda as vibrações, promove e provoca as vibrações. Né? É verdade. Então, o ser humano realmente pode perceber que nas artes ele encontra uma antena totalmente diferente das demais. Isso mesmo, é verdade. Né? Bom, professor, então, eu queria só que a senhora deixasse um recadinho para quem não pôde estar com a gente aqui, que no caso, sei lá, podemos começar com as Adolfetes aqui, né, que é a Mel, a Suzana, a Débora até veio aqui, né? As Adolfetes estão sempre no meu pensamento, no meu coração, não posso esquecer aquela turma, uma turma que me deu muito prazer. Ainda um dia desses, conversando, uma das alunas disse assim, professora, quando eu me lembro que você obrigava a gente a ler, a gente lia 18 livros por ano. Hoje as pessoas não leem um, leem 18, então... mas foi tão bom, né? O contato com a literatura, o contato com a arte, com o teatro, que nós fizemos naquela época. Então, eu acho que eu fico muito feliz de saber que elas estão tendo sucesso nas carreiras, que elas se lembram de mim, e essas Adolfetes estão no meu coração, e eu mando um beijo grande para elas. E para todos aqueles que passaram por mim, né? Eu tinha um aluno que falava, tem hora que eu adoro a professora de português, tem hora que eu odeio. Falei, não faz mal, não tem importância, vai do amor ao ódio, não tem importância. Pode ficar com raiva, mas não faz mal. Um dia você vai lembrar disso e vai achar engraçado. Né? Eu fico satisfeita, Fred, por você ter dado essa oportunidade de falar algumas coisas que são importantes para essa geração de hoje. Né? Talvez essa ideia. Não dá para falar tudo, né? Porque é difícil você falar tudo aquilo que você tem vontade de falar, ou tem vontade de expor, ou é contra alguma coisa ou a favor, mas eu acho que é uma oportunidade dos jovens saberem que, apesar da gente ser lá daquele século, do século XX, e ter o telefone de disco, tem gente que não sabe ver o relógio, que não seja digital, né? Que não sabe olhar o ponteiro, mas a gente que é mais velho, não pode, as pessoas, as crianças, os jovens têm que ser carinhosos com os idosos, né? Não é só respeitar lugar na fila, nada disso.
é respeitar o conhecimento que eles têm, a experiência, né? Hoje, as pessoas que são mais velhas, às vezes atingem uma idade, são tão jovens, têm 50 anos, e as firmas já acham, está ultrapassado, queria uma pessoa mais jovem, não sabem eles o que aquela pessoa com aquela idade tem para passar para frente. E uma pessoa de 80 também tem. Uma pessoa de 80 também tem, né? Quanta coisa meu marido, por exemplo, poderia estar ensinando para uma empresa, na parte de empreendedorismo, né? Mas que as pessoas subestimam, que, não, já está passado, ultrapassado. Então, é importante valorizar. Todas as gerações têm valor, todas. Nós aprendemos, eu aprendo com o meu neto de 7, aprendo com o de 13, com o de 14, com o de 20 anos, com a 19, aprendo com eles, aprendo com todos, e com os meus alunos também. Tá bom? Legal, muito obrigado. E aqui a gente tem mais uma pessoa... Com as suas serenatas, né? E continue com as suas serenatas, que são muito boas. Obrigado, viu, professor? Obrigado mesmo. Mas a gente tem mais uma pessoa para entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Aê! Deixa eu ver se eu lembro quem é essa aluna. Era uma magrinha, anos que eu não a vejo? Nossa. Era uma menina magrinha, né? Da 7ª série. Eu lembro dela, era uma menina magrinha. Eu lembro, chamada Carla. Pois é, Carla entrando. Vamos ver se ela se mantém aqui, não sei por que... Aí, agora continuou, né? Isso, tô aqui. Tá aí, Carla. Beleza, Carla. Que orgulho, né, mãe? Você aí, né, mãe? Você viu, Carla? Que chique. Você falou assim, que o dia que você fosse ter uma live, você ficar atrás da estante, você não ficou, mãe? Não fiquei, porque não dava para... Eu tinha que levar o laptop para lá, mas a estante aparece um pouquinho. Não, eu disse que eu ia ficar com o piano atrás de mim. Com o piano. Com o piano. Mas para levar o laptop lá, para ficar com o piano, fazendo o cenário, era difícil, porque não tinha onde... Né? Então, ficou aqui mesmo. O piano ficou lá me esperando na sala. Foi ótimo, Carla, que bom. Deixa eu ver se ela volta aqui, porque caiu a minha conexão, pode ser por isso que caiu ela também. Mas uma coisa que eu não esqueço que a senhora falou na classe, quando a senhora chegou lá, foi assim, meus filhos me enlouquecem. Ficam com aquela coisa do mamma mia, let me go. E isso me deixa maluca. Lembra disso, quando saiu o disco do Queen, né? Do Queen. Eles amavam o Queen, não é? E naquela época, eu acho que eu não entendia bem o Queen. Depois eu entendi bem o Queen, né? E fiquei muito triste com o Freddie Mercury ter se ido tão cedo. Mas elas foram ver o Queen, foram para o Morumbi assistir o Queen. Eles falavam, eu falava, mamma mia, mamma mia. Era muito divertido. Era uma época muito divertida. A Carla chegava na nossa classe lá falando isso. Ela falou assim, não aguento mais meus filhos hoje, porque ficaram me enlouquecendo com a mamma mia, let me go, e não sai disso, e fica ensurdecedor lá em casa e tal. Que elas chegavam para mim e falavam, mamma mia, porque era mamma mia. A gente ouvia o do Queen o dia inteiro. O dia inteiro. Eram 2 discos, um com um negocinho verde e outro com um laranjado. A gente ouvia, terminava e o laranjado, depois o verde, e assim ia, até quebrar o disco, né? Quebrar o disco. Nossa. Até ouvir o Queen. Carla, é interessante porque você lembra, você acabou de falar sobre uma memória afetiva aí com relação ao disco. Hoje a gente não tem mais nada disso. Desmontou-se toda a estrutura de uma memória afetiva, mesmo com relação ao disco. Você tinha um disco, você comprava um som, você punha o disco, você tinha o gesto, né? Você tinha aquela dinâmica de pegar o disco, colocar, escutar ele na agulha, você aumentar o som, colocar os graves e agudos e tal, e ouvir, você pega o encarte e lia. Você pegava o encarte, lia o encarte e tal, não sei o quê. Aí vai se perdendo, depois veio para o CD acabou até alguns colocando o encarte mais pequeno, depois foi se perdendo, só tem o arquivo, e o arquivo você não vê, então toda a ritualística, né, do próprio ouvir o disco se perdeu, acabou. E até o encontro que as pessoas faziam no centro de São Paulo para ir com camiseta, para namorar, para trocar material e tal, acabou também, né? Acabou tudo isso. Acabou também. Hoje tem o Spotify, né, Fred? Hoje tem o Spotify, tá tudo lá. Tudo lá. Mas a Carla disse umas coisas tão bonitas, Carla. Diz aí para sua mãe. Mãe, eu falei que a melhor coisa... Eu falei no WhatsApp
que a melhor coisa, mãe, foi tê-la como mãe e professora. Ai, que e ótimo. ter tido a oportunidade de conviver tanto tempo com você das duas formas. Ai, que ótimo. Porque a gente estava junto na escola, na escola. Como aluna, né? Como aluna, e continuava em casa como mãe. Em casa como mãe, isso aí. Isso fez com que a gente, acho que poucas pessoas tiveram oportunidade de conviver com a mãe tanto tempo, né? Porque a pessoa vai para a escola e fica longe da mãe. Fica longe da mãe. Vocês ficavam com a minha mãe o dia inteiro. Até para ir buscar até para ir buscar dinheiro lá na sala dos professores para comprar o lanche. Comprar lanche, isso. Mãe, eu quero dinheirinho para comprar o lanche. Elas iam lá. Então, foram meus alunos, os três, né? Os três filhos. Os três. Foi muito legal. É um privilégio, né, Fred? Privilégio. Nossa, muito legal. E a gente, na verdade, não tinha nada desses medos, desses temores de hoje em dia. Você ia para a escola, voltava tranquilo, andava de bicicleta, jogava bola, fazia tudo de uma forma mais tranquila. Então, a forma de a gente ver o professor também é diferente, né? Então, eu comecei o papo com a sua mãe aqui, falando sobre as memórias afetivas e as mudanças das eras, né? Das décadas, até o mundo líquido atual, né? Como as coisas mudaram. E a sua mãe, assim, com muita propriedade, ela colocou bem ilustrado isso, o que, na verdade, faz com que a gente a veja como uma mulher super atual. Ela não ficou no tempo, né? Ela passou por ele, deixou a sua digital, tanto essa digital foi impressa na gente, que até hoje a gente está lembrando com carinho dela, que ela também passou pelas gerações da gente. Então a gente fala para os nossos filhos que nós tivemos uma professora de português incrível, que fez a gente tomar gosto pelo teatro, pelas artes, e posso dizer para a senhora que o meu gosto pelas artes veio, a princípio, pelas suas aulas de teatro, que eu adorava, era louco pelas suas aulas de teatro. Adoravam mesmo, adoravam fazer teatro, todo mundo. Era para fazer teatro, era a melhor hora da aula, né? Vou fazer teatro. Mas nossa, que bom. E a senhora fazia a gente entrar em outras sintonias, porque, como eu falei, né, a arte é uma grande esfera com o divino, né, uma antena, né? Então a gente e a gente saía do padrão, quebrava a rotina, quebrava o padrão a partir daí. Então tudo aquilo que mudava a rotina, mudava a energia da aula, era marcante, né? Então podíamos falar, olha, professor, está entrando, e é engraçado, né? Porque isso é particular de cada aluno, mas existia uma vibração de cada aluno com relação a quem entra naquela porta, né? Tem gente que vibrava, tem gente que reclamava, tem gente que estava pouco se lixando, né? Mas quando existiam duas professoras eu não vou fazer injustiça com elas, mas umas três eu me lembro muito bem. Uma era a senhora, sempre foi, por causa da sua aula, da sua dinâmica, da sua postura. Eu achava a senhora incrível, nota 10 sempre, né? A outra era a professora Maria Lúcia, que era muito temida, né? Era bem temida por todos, né, Carla? E a dinâmica incrível, uma didática maravilhosa, tal. Depois a gente vai entender as coisas, né? E tem aquela professora Cândida, que era muito divertida, né? Porque ela tinha um jeito de olhar engraçado. Era muito interessante, dava uma aula dinâmica também, mas e a Teste dava aula para a gente também, a gente não entendia nada. Ela dava de matemática, a gente não entendia, dava aula de português, a gente não entendia, de história não entendia nada. Mas era um amor de pessoa, a gente tinha um carinho por ela, porque ela realmente era uma pessoa fascinante, né? É bom reconhecer isso também. É uma turma muito boa lá do Adolfo. Muito boa. É uma delícia, é uma delícia. Então, ficou marcado mesmo, né? Com muito carinho. E eu fiquei muito feliz que a Carla esteve aqui, que passou a Débora, que passou a Solange. Muita gente gostaria de passar, mas pela hora da live não deu. Muita gente falou, poxa, eu vou estar dando aula, vou estar trabalhando. Não deu para a gente poder juntar a galera, infelizmente. A ideia era essa, né? Era poder passar todo mundo um pouquinho por vez aqui. A Carla ia sair, depois entrava, de repente, a Mel. Depois a Mel saía e entrava a Débora. Mas, enfim, um horário de alguma forma, participar. Mas, de qualquer forma, foi muito bom. Foi muito bom ver vocês, ver esta minha aluna. Fazia tempo que eu não via, viu? A minha aluna, a Carla. Fazia bastante tempo. Fazia bastante tempo. O vídeo nos separou. Faz tempo, né? Desde o dia 20 de agosto. Desde o dia 20 de agosto que nós não nos encontramos pessoalmente, só pelo WhatsApp, né? Desde o dia 20 de agosto. Está carregando um mês e meio já. Um mês e meio, já quase 2, né? O hábito de se ver sempre foi muito triste. Esse ano, o que ficou triste para nós foi essa falta do convívio. Foi muito triste não ver os filhos, os netos, foi muito, muito aborrecido.
Mas nós vamos voltar aos nossos eventos, aos nossos churrascos. Vamos. Vai ser muito legal. Professor, eu queria que a senhora deixasse... Tem alguma coisa que a senhora achava importante colocar no momento atual para que um professor veja essa matéria, esse vídeo e fale, poxa, que propriedade, que legal, boa lembrança? Fred, ficou faltando só falo, na conversa? eu acho que para os meus alunos eu já mandei um recado para todos. Eu quero, assim, para o professor, para ele nunca se desvalorizar. Algumas pessoas, a gente pergunta, mas o que você faz? Eu falo, eu, infelizmente, sou professor. Não é assim, não é infelizmente eu sou professor. Valorize aquilo que você fez, valorize a sua carreira, né? Valorize aquilo que você tem pela frente para ensinar, eduque, né? Eduque seus alunos com amor, com amizade, né? E as gerações têm que valorizar os professores, têm que saber que eles detêm o conhecimento, que é deles que vai partir aquilo que você vai precisar para ser alguém na vida. Então, valorizar o professor e o professor se valorizar, né? E também os professores, há alguns professores que não se valorizam, né? Que falam, eu sou professor, infelizmente. Não, eu sou professor, felizmente. Felizmente, eu tenho os meus alunos, eu gosto de ensinar, eu tenho para quem passar aquilo que eu aprendi, né? E quero aprender com eles também. Então, dia 15 de outubro é o dia do professor, que nós sejamos bem valorizados, né? E que nós tenhamos a educação como o topo, né? O melhor que a pessoa pode ter na vida é o conhecimento. Isso ninguém tira. Então, é o primeiro lugar na lista dos bilionários. É aquele que detém o maior conhecimento, o melhor, aquilo que ele pode fazer pelo conhecimento. Eu queria, então, eu achei legal esse papo que a gente teve tão esclarecedor, da gente poder soltar ele nas redes sociais, porque acho que ele vai ser de grande valia para todo mundo, né? Tá bom? Pode sim, Fred. Eu agradeço demais a oportunidade e foi muito bom ver as minhas alunas, a Carla, que foi minha aluna na 7ª série, na 8ª, no ensino médio, a Débora, a Solange, todos, é Renato que mandou recado, a Mel, o Serginho, você, Fred, especial pela oportunidade, obrigada, e continue cantando, fazendo serenatas. Obrigado, viu? Obrigado. Fazendo serenata e tocando oculto também, né? Tocando oculto. Que não vai ser muito oculto, né? Porque nós estamos todos aparecendo aqui. Não vai ter nada oculto, não. Nada oculto, está todo mundo aparecendo. Tá ótimo. E teve mais gente que não entrou aqui nessa live para falar com a senhora, mas também que mandou um grande beijo, que foi a Luciana Miranda, que era... A senhora deve lembrar dela, né? Que eram 3 irmãs. Tinha a Fernanda Miranda, a Luciana Miranda. Claro, lembro muito. E tinha a Maria Amélia. Elas não puderam, então, falou assim, mande um grande beijo nosso para ela. Tá bom. Então, ficou aqui o registro. A minha irmã também, que ela está dando aula também, ela é neuropsicopedagoga, então ela também falou assim, Fred, eu estou atendendo, infelizmente, mas manda um grande beijo para ela também, eu tenho muitas saudades dela, né? Muito obrigada, a Roseli Silva. Roseli, lembro. Muito a pessoa também que morava atrás da escola, não sei se a senhora lembra dela, a Valéria, que tinha a irmã Raquel, que morava ali pertinho da escola, na casa atrás ali, né? Sim. Também ensaiou bastante poder estar aqui com a senhora, mas acabou não dando certo. Tá bom, mas de qualquer forma, né? Um beijo para todas, né? Para todos, tá bom? É o grande carinho de todo mundo com a senhora, então, ao seu dia, ao dia do professor, ao dia da mestra. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Carlinha, e valeu também te ver, viu? Beijo grande para você aí. Beijo grande para a Adolfete também com a gente, sempre. Valeu, minhas queridas. E a professora sempre com carinho. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada. E agora, a sua palavra final, a sua mensagem final, professora. Vamos lá. Vamos enfrentando este mundo com conhecimento, lembrando dos grandes gênios da arte, lembrando dos nossos professores, dos nossos avós, dos nossos pais, das gerações que nos deixaram muita coisa. Toda geração tem alguma coisa para deixar. Então, a nossa geração também teve muito aprendizado e continua ensinando dentro do possível. E esses que vêm depois, estão nos ensinando muito. Então, a vida é um aprendizado constante. Não se deixa nunca de aprender.
Um beijo para todos, e eu agradeço essa oportunidade, Fred, e nós vamos prosseguindo na nossa luta, a luta pela educação, né? Pela saúde, pela educação, pela nossa segurança, num Brasil em que os filhos tenham oportunidades, que todos possam ter sucesso nas carreiras, e que tenham e que professores tenham alunos tão interessantes e que deixaram tantas marcas como aqueles que deixaram em mim. Foram marcas, isso ninguém rouba de mim, né? A lembrança que eu tenho dos anos que eu pude estar à frente de uma sala de aula. Gosto da minha profissão, sempre gostei e sempre fiz com muito carinho. E por isso hoje eu posso receber os meus alunos dizendo que se lembram das minhas aulas. Isso não tem nada que possa substituir. É o amor pela carreira e é o sentimento que aquilo que a gente deixa, o que a gente faz na vida tem sempre um retorno. Agradeço muito e muito obrigada a todos e vamos em frente, sempre aprendendo, certo? Sempre aprendendo. Sempre, sempre. Obrigado, professora, mais uma vez, sempre com carinho. Obrigada, Fred. Um abraço. Obrigado. Pessoal, obrigado por estarem com a gente nesse Tocando Oculto aqui, que foi um grande revival e uma grande lição aqui da mestra que deixa seu recado e sempre está conosco no coração. Obrigado, viu, professora? Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.